Seja bem-vindo ao canal do Conhecimento Antigo, Cosmologia Babilônica e Conhecimento Milenar. Assista primeiro, não comece pelo número 2, comece pelo número 1, aula número 1. Depois você avança para a aula 2, para você poder entender completamente. Porque se você começar aí no vídeo 2, na aula 2, você não vai compreender. Se inscreva-se no nosso canal para receber notificações de vídeos e também deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui no meu canal. O desejo de receber não é um erro da criação, nem um defeito humano, como muitas filosofias ensinaram ao longo da história. Tudo o que existe, desde uma partícula até a mente humana, é apenas uma forma desse desejo em diferentes níveis de complexidade. O que quer dizer isso? Então nós temos aqui a luz criativa. Você pode chamar, não tem problema nenhum, você pode chamar de Criador, você pode chamar de Deus, ou você pode chamar de luz criativa. Eu uso muito esse termo, luz criativa. Por quê? Porque nós não podemos definir o conceito dessa luz criativa, porque foge da nossa concepção do que seria realmente a realidade da luz criativa. Então essa luz, ela desce em várias realidades até chegar aqui o reino de Malkuth, que é o reino material, que é a matéria, o corpo humano. E nós somos como Adão e Eva, nós somos os receptores. Vamos colocar aqui positivo e negativo. Nós somos essa junção. Adão e Eva é apenas uma história simbólica da junção do feminino e o masculino na matéria, tá bom? A luz criativa não criou objetos, planetas ou corpos, ela criou um único elemento, o desejo. Então essa luz criativa, antes que houvesse a criação, planetas, universos, ela primeiro teve o desejo de criar. O problema da humanidade nunca foi desejar demais, mas desejar de forma inconsciente. O desejo, quando opera apenas para si mesmo, cria uma sensação constante de separação. Você apenas recebe essa luz apenas para si, você cria o que chamamos de ego. O sofrimento coletivo, os colapsos sociais, as crises emocionais e até os desequilíbrios ambientais são expressões externas de um desequilíbrio interno do desejo humano em relação à força que o criou. Michael Lentman ensina que a luz não muda, ela é absoluta, constante e perfeita. Quem precisa mudar é o receptor, Adão e Eva, eu e você. Enquanto o desejo quer apenas absorver para si, ele permanece em oposições à natureza da luz, que é doar, conectar e harmonizar. Então, quando você chega num nível de consciência grande, maior, o nível maior, você não apenas recebe, você também doa e conecta com a luz criativa. Essa diferença de forma é o que gera a sensação de vazio, ansiedade, instabilidade existencial, que acompanha o ser humano moderno, mesmo em meio à abundância material. Então nós temos aqui a luz criativa, quando desce em realidades até chegar na matéria, e existe o caminho espiritual, que não tem nada a ver com o caminho espiritual que a religião prega, e sim o conhecimento, a subida da sua consciência de novo, até se tornar como luz, até se tornar como Deus. A correção do desejo não acontece por repressão, moralismo ou negação dos prazeres da vida. Pelo contrário, a Kabbalah ensina que o desejo deve crescer, se expandir e se tornar cada vez mais consciente, foi o que eu falei. A transformação não está no tamanho do desejo, mas na intenção que o move. Então, o que interessa aqui, o mais importante aqui é a sua intenção. Quando o ser humano começa a usar o desejo, não apenas para benefício próprio, o ego,
mas como um instrumento de conexão com os outros e com o sistema da realidade, algo fundamental se altera na percepção da vida. Então, camadas que foram ocultas, elas já não se tornam mais ocultas. O poder deixa de ser fragmentado e começa a adquirir continuidade e profundidade. Segundo Michael Lentman, o ser humano não corrige o desejo sozinho. A correção acontece dentro da relação com o outro. A humanidade é um sistema único, integrado, onde cada consciência influencia o campo coletivo. O ego cria a ilusão de separação, mas a natureza opera como um organismo vivo. Quando um indivíduo começa a trabalhar a intenção de doar, ele desperta forças de correção que impactam todo o sistema humano, mesmo que isso não seja visível externamente. A espiritualidade, nesse sentido, não é uma experiência privada, é uma responsabilidade sistêmica. A luz criativa não quer que o ser humano se anule, se torne passivo ou abandone o mundo material. Não tem nada a ver em abandonar o mundo material, como algumas religiões aí dizem que a pessoa tem que fazer. Não, não é isso. Ela quer que o receptor Adão e Eva se torne semelhante a Deus, em qualidade, não em forma. Isso significa aprender a amar, sustentar, equilibrar e integrar a realidade, sem perder a individualidade. A verdadeira evolução não elimina o ego, mas o educa. Um ego corrigido não explora, não domina e não destrói. Ele serve como um canal de expansão da vida. A pessoa começa a sentir que não vive dentro de um mundo fragmentado, mas dentro de um campo inteligente, organizado e intencional. Eventos deixam de ser vistos como acaso ou injustiça e passam a ser compreendidos como movimentos pedagógicos da natureza, conduzindo a consciência ao amadurecimento. Isso não gera fanatismo nem fuga da realidade, mas responsabilidade, lucidez, equilíbrio emocional. Michael Lentman explica que a crise global que vivemos não é econômica, política ou tecnológica. Ela é uma crise do desejo humano. O ego chegou ao seu limite de desenvolvimento. Ele já não consegue organizar a sociedade de forma saudável. Por isso surgem polarizações extremas, perda de sentido, colapso de confiança nas instituições e uma sensação coletiva de instabilidade. É o que vivemos hoje. Tudo isso aponta para a necessidade de uma nova etapa evolutiva, a transição do desejo egoísta para o desejo consciente e integrado. O futuro da humanidade não depende de novas máquinas, novos sistemas financeiros ou novos líderes, mas da transformação interna, da percepção humana. Quando o ser humano aprender a receber não apenas para si, o ego, mas para sustentar o equilíbrio do todo, ele entrará naturalmente em sintonia com a luz criativa. Essa sintonia não é mística, ela é uma mudança concreta na forma como a consciência opera, percebe e reage à sua realidade. Para terminar, no final, o desejo de receber não precisa ser eliminado nem temido. Ele é a base da vida, o motor da criação e um instrumento através do qual a consciência pode alcançar o seu nível mais elevado. Quando esse desejo aprende a receber com intenção de doar, ele deixa de ser fonte de sofrimento e se torna fonte de plenitude, estabilidade e clareza interior. A evolução espiritual não é uma fuga do mundo, mas a correção da forma como nós relacionamos com ele. É isso aí, se você gostou dessa aula, já deixa o seu comentário, se inscreva-se no meu canal e eu vejo você na aula de número 3. Até mais!